Bom, agora vamos falar do sistema binário. O que acontece? O sistema binário, assim como o sistema decimal, ele é um sistema posicional, da mesma forma que o sistema decimal. A diferença fica por conta de quantos algarismos, quantos símbolos nós temos para representar os números, os valores. Nós temos apenas dois símbolos, 0 e 1. Então, qualquer número que nós quisermos representar nesse sistema vai ser uma combinação desses dois únicos símbolos. Por isso o nome binário. Segue a mesma regra dos sistemas numéricos, então, posicionais, como o sistema decimal. Se quisermos representar o equivalente ao número 2 do sistema decimal, necessitamos realizar um deslocamento à esquerda. Por quê? Como nós temos dois símbolos apenas, o número 0 representa o primeiro símbolo e o primeiro valor possível, e o 1 representa o segundo valor possível. Se quisermos representar o próximo número, né, o terceiro algarismo, como nós não podemos representar com um único algarismo, o terceiro número possível nesse sistema vai ter que ser 0, como se fosse o 10 no sistema decimal. Quando esgota-se a possibilidade de representar um número com um único algarismo, é a mesma regra. O algarismo da direita fica 0 e o algarismo da esquerda anota 1, como a gente tendo representado aí um conjunto de todos os algarismos aí, ou de todos os números possíveis com um único algarismo. No caso do sistema binário é apenas 0 e 1. Então, para representar o que seria no sistema decimal o número 2, em binário é 1, 0. Não se fala 10 de forma alguma, porque nós estamos num sistema binário. É 1, 0. O 1 está indicando aí que já foi utilizado todos os valores possíveis para a posição inicial, né, a posição da direita. Então, temos que deslocar o número 1 e começa a se utilizar de novo a posição da direita, a posição inicial. Então, 0 seria o número 2 em decimal. E o próximo número, como o 0 pode ser modificado, é 1, que é o próximo número. Então, na sequência, nós teríamos 0 como sendo 0 mesmo, 1 como sendo 1. E aí o equivalente ao decimal 2 seria 0, o equivalente ao decimal 3 seria 1. Ok? Ao representar um número binário em potências de base 2, como assim, professor? Vocês poderiam me perguntar. Nós não vimos que nós podemos representar os números em potências da base dele? No sistema decimal a base é 10. No sistema binário a base é 2. Então, para a gente representar um número na base 2, é possível converter o número, só de representar na base, nós estamos escrevendo a solução para chegar no número decimal. Se nós resolvermos a expressão formada aí pela soma das potências, nós chegamos no número decimal equivalente. Mas primeiro vamos entender como fazer a expressão aí em forma de potência que representa um número binário. Então aí no exemplo nós temos o número 1001. Esse 2 menorzinho é para indicar qual é a base. Ele está um pouquinho rebaixado aí para indicar que esse número não é 1001 no sistema decimal, é 1001 no sistema binário, base 2. Então, a gente representaria da seguinte forma, considerando a partir do número mais à direita, que é o menor, né, esse primeiro 1 da direita, em forma de potência é 1 vezes 2 elevado a 0. Por que 0? Lembra? É a primeira posição, não tem deslocamento. Então, a base é 2, o expoente é 0, primeira posição. Esse 1 está nessa posição, nós multiplicamos
o valor, né, o número, o algarismo pela potência que representa aí a posição, então 2 elevado a zero, e somamos com o próximo algarismo, que é 0 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 porque esse 1 representa que o algarismo 0 está na segunda posição, mais o outro 0, né, que está na terceira posição, então 2 elevado a 2, mais aquele último 1 da esquerda, que está na quarta posição, então 2 elevado a 3. Professor, mas falou quarta posição, ali é 3? Lembra, pessoal, que sempre a primeira posição é 0, ok? Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, e assim por diante. Se o número tivesse mais algarismos, nós continuaríamos a multiplicar o algarismo pela potência sempre no sistema binário, base 2, e o expoente representando a posição em que ele está. Resolvendo isso, 1 vezes 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 dá 1, 1 vezes 1, 1, mais 0 vezes 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 dá 2, dá o próprio 2, mais 2 vezes 0 dá 0. Note que sempre que eu estiver multiplicando por 0, eu não preciso nem me preocupar com a potência. Essa potência poderia ser enorme, esse expoente aqui. Mas ao multiplicar por 0, o resultado vai ser 0. Então aqui não tem nem que calcular 2 ao quadrado. Está multiplicando por 0, vai dar 0. E 1 vezes 2 ao cubo, né? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Vocês já viram isso aí com certeza no fundamental, né? O resultado é 8. 8 vezes 1 dá o próprio 8. Somando isso daqui, 1 mais 0 mais 0 mais 8, 9. Então, o número binário 1001 é equivalente ao número 9 no sistema decimal. Esse 10 menorzinho aqui para indicar a base, né? Que é o número 9 no sistema numérico decimal. Certo? Para nós encerrarmos a nossa aula dessa semana, de fundamentos, o que nós acabamos de ver aqui é como resolver, como converter um número binário em um número decimal. E se quiséssemos fazer o inverso? Se nós quiséssemos pegar um número decimal e converter em binário, é possível. Basta nós fazermos uma divisão do número por 2 sucessivamente, sempre considerando a parte inteira do número e deixando o resto do lado esquerdo ou, no caso de não haver resto, deixando o 0. Então, aqui no exemplo, vamos pegar o número 16 do sistema decimal. Se a gente quiser saber qual é o número binário equivalente ao número 16 do sistema decimal, nós pegamos o número 16 e vamos dividindo por 2 até que o resultado seja menor do que o 2. Né? E aí paramos a divisão. Então, 16 dividido por 2 dá 8, resto 0. 8 dividido por 2 dá 4, resto 0. 4 dividido por 2 dá 2, resto 0. 2 dividido por 2 dá 1, resto 0. Não precisamos mais continuar a dividir, porque o resultado aqui deu 1, ele é menor do que o divisor. Então, podemos parar por aqui. Aí, como nós devemos fazer? Pegando o último resultado e avançando aqui por todos os restos, nós lemos assim e vamos escrever o número, sendo que o último resultado, no caso esse número 1, ele é o número que nós vamos deixar mais à esquerda. Ele é o maior algarismo do número binário. Então ele vai ficar à esquerda. Como nós
falantes de língua portuguesa escrevemos da esquerda para a direita, então nós começamos a ler a partir daqui. Então esse é 1, o número binário é 1, 0, 0, 0, 0, como está aqui embaixo. 1, 0, 0, 0, 0. Não se esqueçam de colocar essa seta, ela ajuda na hora de pegar o número a escrevermos o número corretamente. Não podemos escrever ao contrário, 0, 0, 0, 0, 1. Senão nós estaríamos dizendo que o número 16 decimal na base 2, né, na base binária, seria 1. De forma alguma. O número é 1, 0, 0, 0, 0. É um número bem grande binário, certo? Ok? Com isso nós encerramos nossa aula. Eu vou deixar disponível uma lista de exercícios para vocês treinarem, né, tentarem fazer e enviar aí pelo Teams. E deixem as dúvidas, pessoal. Mesmo que estejamos aí fora do horário de aula, o ideal é a gente interagir dentro do espaço de aula, mas como a gente tem as aulas só em um dia, vamos combinar assim, principalmente no próprio dia da aula, caso aí na tarde, né, da segunda, a gente fica disponível aí para vocês tirarem dúvidas e de vez em quando eu dou uma olhada aí no Teams para ver se tem dúvida e respondo. Mas vamos tentar fazer os exercícios, ok? Troquem figurinhas aí entre vocês, pode perguntar, conversar com um colega, mas tentando aprender, não é para simplesmente copiar, tá? Desejo uma ótima semana para vocês, até a nossa próxima aula. Um abraço.